Paz do Senhor para os irmãos, aqui é o irmão Nilson, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, em Atibaia. Nós estamos localizados no Jardim Imperial, em Atibaia, somos do Ministério Jassanã. Em Atibaia nós estamos na direção e liderança do pastor Moisés de Souza. E convido você a participar da nossa escola bíblica dominical, que vai acontecer dentro de poucos minutos, assim que alguns dos irmãos sinalizar para mim que a transmissão está indo bem. Lembrando aí a todos que a escola bíblica dominical sempre acontece aos domingos, na primeira parte da manhã, e você é um convidado a participar de todas as escolas bíblicas que você puder, é lógico. Tenho certeza que vai ser de enlevo para a sua alma, edificação para a sua vida, e se você permitir, Deus vai falar com o seu coração. Se você abrir o seu coração para Deus falar, Deus vai falar pelo poder da palavra dele no seu coração. Amém? Graça, a paz do Senhor Jesus, Nilton, Kevin, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mãe Grace, irmão Sandro, a paz do Senhor Jesus. Daphne, paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos ter um domingo abençoado. Hoje um domingo de sol, um domingo com um dia bem bonito, agradável, né? O Rony, da Pet Shop Carol, meu amigo Rony, Deus te abençoe, meu querido, tenha um bom domingo, sucesso, bons negócios para você. Recomendo aí, Carol Pet Shop no Jardim Imperial. Rony é amigo de longas datas, né? Quem mais está acompanhando a gente? Amém. Lembrando sempre a todos que a escola é bíblica e, portanto, se você tem uma Bíblia, você consegue acompanhar a escola dominical. Nós utilizamos a Bíblia como texto base. Ter uma Bíblia impressa num livro ou pela mídia social ou pela internet, tablet, celular, você vai conseguir acompanhar a escola dominical e ter bom proveito dele. Amém? Wagner Chicarone, a paz do Senhor Jesus, Wagner. Estamos orando por você. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo, viu? Descansa no Senhor, Wagner. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queridos, o nosso horário de começar a aula é 9h30. Queria que já esteja no horário. Portanto, eu quero convidar você a parar um pouco a atividade que você estiver fazendo. Você inclinar sua cabeça para sinalizar a reverência diante de Deus, fecha seus olhos para aumentar sua concentração na oração e fazer essa oração juntamente conosco, para darmos início a essa escola bíblica dominical. Amém? Você pode orar com a gente, em nome de Jesus? Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu és maravilhoso. Nos aproximamos diante de Ti por causa de Jesus. E se não fosse por causa de Jesus, nunca teríamos esta ousadia de fazer isto. Mas, ó Senhor, por causa de Teu Filho Jesus, pela obra dele, o sacrifício dele, Senhor, perdoa os nossos pecados e transgressões. E, Senhor, limpa nossos corações e prepara nossos corações, a fim de que ele receba a semente da palavra do Senhor, e que possamos acolher a palavra do Senhor em nossos corações de uma maneira especial esta manhã. E o Senhor venha falar conosco, querido Espírito Santo, quero te convidar. Preside esta aula, querido Espírito Santo, direcione, dirige esta aula, Senhor, querido Espírito Santo, direciona e dirige o nosso entendimento aos pés da cruz, e chegando aos pés da cruz, possa promover mudanças, possa promover edificação, exortação, consolação. Possa fazer a obra pela qual o Senhor envia a Tua palavra nesta parte da manhã. A minha vida, aos meus irmãos, às minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos que estiverem ao alcance desta voz, Senhor, no nome santo de Teu Filho Jesus Cristo, Pai, realiza esta obra. Senhor Jesus, querido amigo do caminho de Emaús, fica conosco, nos acompanhe enquanto estivermos percorrendo a estrada do entendimento da Tua santa palavra. Abra os olhos espirituais para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei nesta manhã. Venha
muito, Senhor mesmo, explicar-nos o que de ti está escrito nessa sagrada escritura, Jesus, para a glória do teu nome que é santo, Senhor. Querido amigo do caminho de Emaús, faz abrasar nosso coração, aquecer nossa alma com a explanação da tua palavra esta manhã. Em teu próprio nome, Jesus, quero te pedir, te agradecer, Senhor. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu pastor Moisés, a paz do Senhor. Rosinei Souza, a paz do Senhor, Deus abençoe. Josué Pereira, meu paizinho, a paz do Senhor, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que bem. Só o Abner, paz do Senhor. Minha mãe Cida, a paz do Senhor, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já completei a graça? Já, né? Paz, Senhor, graça. Se não completei, fica um cumprimento duplo. Pois bem, amados, ao decorrer da lição não vou conseguir responder comentário nem cumprimentar, porque senão me perco. E peço que já os irmãos já vai me perdoando por isso. Em nome de Jesus. O tema da lição de hoje é direção do Espírito Santo. E o texto que vai nos ajudar a entender melhor sobre esse tema, a direção do Espírito Santo, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4 do Novo Testamento, é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do capítulo 14, uma série de versículos. Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante. Você encontrou? Vamos proceder à leitura? Então vamos lá. Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saiu da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos, na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passeando por meio deles, retirou-se. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vimos numa série de estudos sobre os milagres de Jesus Cristo, os milagres que nosso Senhor operou. Nós encerramos esta série e começamos agora uma nova série de estudos.
e nessa nova série de estudos, nós vamos estudar a respeito dos ensinos e dos discursos de Jesus Cristo. Amém? Jesus trouxe este ensino de Lucas capítulo 4 quando ele estava numa sinagoga. Sinagoga era o lugar onde os judeus estudavam a palavra de Deus, eles oravam, memorizavam a palavra de Deus, cantavam um hino. E isso estava acontecendo com o povo judeu desde o tempo que eles voltaram cativo da Babilônia e houve a destruição do templo. Mesmo com o templo reconstruído, eles mantiveram o costume de se reunir nessas salas, nesses salões chamados sinagogas. Não tinha sacrifícios, não tinha as ofertas de animais, mas tinha o elemento de estudo da palavra de Deus, de oração, de cantar um hino e de memorização da palavra de Deus. Ok? Agora preste atenção que entre os versículos 13 e 14 de Lucas capítulo 4, não foi entre esses dois versículos se passaram em torno de 14 meses. Em torno de 14 meses mais ou menos. Porque foi nesse período, entre os versículos 13 e 14 de Lucas 4, que aconteceu tudo que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1 até o capítulo 5. Então, o que está em João, capítulo 1 até o capítulo 5, aconteceu nesse período entre o versículo 13 e 14 de Lucas. Os irmãos bem sabem, quem acompanhou as aulas anteriores, que cada evangelho foi escrito com um propósito e nenhum deles era uma biografia exata de Jesus Cristo. Na verdade, são os milagres e o ensino de Jesus que estão registrados, mas não a biografia completa de Jesus, porque não caberia num livro inteiro. O próprio Evangelho de João, capítulo 20 e 22, diz isso. Bom, nesse período do versículo 13 e 14, olha só o que aconteceu. A ida de Jesus para um casamento em Caná da Galileia. O diálogo de Jesus com Nicodemos, o fariseu, quando Jesus ensinou sobre o novo nascimento. A salvação da mulher samaritana, quando Jesus teve um diálogo com ela junto ao poço de Jacó. A cura do filho de um oficial do rei, que estava grandemente enfermo lá em Cafarnaum. E a cura daquele paralítico que estava aguardando um mexer das águas junto ao tanque de Betesda. Esses 5 acontecimentos aconteceram entre os versículos 13 e 14 de Lucas capítulo 4. Tendo isso em vista, nós vamos entender melhor por que Jesus falou uma coisa para os fariseus. Vamos voltar a esse assunto rapidinho. Em Lucas 4, Jesus fez uma pregação direcionada para os fariseus, mas que serviu para todo o povo que estava não somente na sinagoga, mas posteriormente estava fora da sinagoga. Jesus explica a pregação da palavra de Deus, Jesus anuncia o cumprimento da profecia, ele citou uma profecia que nós vamos ver dentro em breve momentos qual foi essa profecia, e ele aplica os ensinamentos aos judeus daquela época. Só que, para mim e para você, esses ensinamentos também servem. Eles são tão modernos como o jornal que saiu na banca de jornal no dia de hoje. Os ensinos de Jesus são aplicados no nosso dia a dia e para os dias de hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus, Jesus. Nós conseguimos extrair 3 lições muito importantes aqui para nossas vidas de Lucas capítulo 4. Muito valiosas, né? Vai servir tanto para as pessoas que já são obreiros da casa do Senhor, como também para aqueles que querem, que desejam, que almejam ingressar no ministério. E também para você, que mesmo que não tenha ministério nenhum, mas participa da casa do Senhor, de alguma maneira, em comunhão com os irmãos e em irmandade. Essa mensagem é para cada um de nós e vai falar aos nossos corações. Posso ouvir um amém de onde você está? Glória a Deus. Qual que é a primeira instrução para a minha vida que eu tenho aqui de Lucas capítulo 4? A primeira instrução, principalmente para quem está no ministério, é tenha uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Tenha uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Essa é a primeira lição e também o primeiro tópico de nossa lição. Mantenha sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 4, por favor. Olha o versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, ou pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galiléia. Até para se deslocar de uma cidade para outra,
Jesus era adicionado pelo Espírito Santo. Jesus era dirigido pelo Espírito Santo até para se deslocar de uma cidade para outra. E quero perguntar para você, com muito carinho, com muito respeito, como é que está a sua vida? Você está permitindo que o Espírito Santo dirija a sua vida? Sabe o que está escrito em Romanos? Romanos diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são verdadeiramente os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você tem que deixar Deus dirigir sua vida. Mesmo nos aspectos que você pensa que não tem nada a ver, como por exemplo, namoro, noivado, casamento, trabalhar em alguma empresa, ir de uma cidade para outra, aceitar ou não uma promoção no serviço, vender ou não um imóvel. Deus está interessado em todos os aspectos da sua vida e não somente no aspecto espiritual. Se você entregou sua vida para Deus, você é plenamente de Deus e Deus tem pleno interesse em todo o seu viver, em tudo aquilo que se refere à sua vida. A sua profissão pode glorificar o nome de Deus, o seu casamento pode glorificar o nome de Deus, aonde você vai trabalhar ou aonde você vai residir, o bairro que você vai morar, pode glorificar o nome de Deus. E o inverso disso também pode acontecer. Se você não pedir a direção de Deus, talvez seu casamento, talvez seu emprego, talvez onde você esteja morando, e os negócios que você está fazendo, não está glorificando o nome de Deus como deveria. Por falta de direção do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não queira te dirigir, de modo algum. Porque você não está buscando a direção do Espírito Santo na sua vida. Então, tenha uma vida dirigida pelo Espírito Santo, querido. É o primeiro tópico da lição, a primeira instrução para a nossa vida. Olha só que interessante, quando Deus, o Espírito Santo, dirige sua vida, olha o que acontece. Versículo 14 ainda, a parte B. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Não tem como esconder uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo. Não. Quando você é controlado e direcionado, guiado pelo Espírito Santo, você vai ter uma fama. Como Jesus teve a fama. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a fama a seu respeito aonde você mora? Que fama que está correndo sobre você? O que as pessoas estão comentando sobre sua vida no bairro que você mora? Você tem fama de alguém que é dirigido, direcionado, guiado pelo Espírito Santo? Ou você tem uma vida e você tem uma fama de alguém que é mexeriqueiro, que é encrenqueiro, que se intromete em negócios alheios, que não paga suas dívidas em dia? Qual é a fama que você tem aonde você mora? Qual a fama que você tem nos seus negócios? Qual a fama que você tem no seu relacionamento? Quem tem a vida guiada, direcionada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, como Jesus foi, tem uma boa fama, e essa boa fama pode correr, aleluia, e pode alcançar vidas, e pode servir de instrumento na mão de Deus para influenciar pessoas a ir até Deus. Mas o contrário disso também acontece. Quando a sua fama é ruim, quando a sua vida não é controlada pelo Espírito Santo, não é dirigida pelo Espírito Santo, não é guiada pelo Espírito Santo, uma fama ruim acontece no seu viver. E pode ser obstáculo, pode ser empecilho, pode ser uma barreira para as pessoas ir até Deus por causa da sua fama. Então, querido, a primeira instrução desta manhã é: tenha uma vida dirigida, direcionada pelo Espírito Santo, querido. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 15 comigo. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Um outro aspecto de alguém que tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, é que essa pessoa é louvada. O que é louvado nesse contexto aqui? Elogiado. Uma pessoa que tem a vida dirigida pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ele recebe elogios. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda instrução para a nossa vida. A segunda instrução para a nossa vida: tenha um ministério dirigido pelo Espírito Santo. Então, esse também é o nosso segundo tópico da lição. Tenha um ministério dirigido pelo Espírito Santo. Tão importante quanto ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é você ter um ministério dirigido pelo Espírito Santo.
E um pastor amigo meu, lá de São Paulo, certa vez me disse assim, uma pessoa que eu admiro muito, falou: irmão Nilson, não existe membro de banco. Membro de banco, naqueles tempos as igrejas antigas, os bancos eram feitos de madeira. E ele falava assim para mim: membro de branco é prego, é parafuso, é cola de madeira. Não existe membro de branco. Todas as pessoas que se entregaram a Cristo têm algum ministério de alguma maneira. Todos têm uma ocupação na casa do Senhor. Diante disso, eu quero crer que o Espírito Santo de Deus está interessado em dirigir o seu ministério, seja ele qual for. Seja ele qual for. Deus tem interesse em dirigir o seu ministério e também sua vida. Olha o versículo 17. Aliás, 16 e 17. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ter o ministério do Espírito Santo é ter o costume de frequentar uma igreja. Jesus, mesmo sendo Deus e Filho de Deus, ele não deixava de ir na sinagoga. Ele tinha o costume de, aos sábados, ir nas sinagogas. Como é que está a sua frequência à igreja? Quanto tempo faz que você não vai numa igreja? Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que Deus vai te dar forças para que você volte. Volte para os caminhos do Senhor. Volte a frequentar uma igreja. Volte a ter contato novamente com o Deus que te salvou, que te criou, que já te abençoou tanto. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. No versículo 16 fala que Jesus se levantou para ler. Essa era a posição para ler os livros na sinagoga. Os livros das sinagogas, eles eram em rolos. Eles estavam apoiados numa espécie de batente que ficava num suporte, parecido com os púlpitos pequenos modernos dos dias de hoje. A pessoa lia e entregava para o assistente da sinagoga o rolo, para que ele pudesse guardar com todo o respeito e cuidado o rolo da palavra de Deus. Tinha que ler em pé, era o costume dos judeus. Mas para explicar a palavra de Deus, ele podia sentar. Ele podia sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia. Essa passagem está em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, está essa passagem bíblica. É uma passagem que falava nitidamente sobre o Messias. Era uma palavra que falava explicitamente sobre o Messias. É uma palavra que falava única e exclusivamente sobre o Messias. E quando Jesus pegou esse livro e começou a ler na sinagoga dos judeus, ele começou a comprovar que realmente era o Messias. Mas veja só, as funções do ministério messiânico tinham que ser realizadas debaixo da unção e debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então o ministério do Messias tinha que ser dirigido pelo Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você que já é obreiro da casa de Deus. Se até Jesus foi dependente da unção e direção do Espírito Santo para cumprir o ministério dele, você acha que você vai conseguir cumprir o seu ministério que Deus te deu sem a unção e sem a direção do Espírito Santo? Se até Jesus foi dependente desta unção e dessa direção? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu já disse, querido, não importa qual ministério que você tenha, todos temos um ministério depois que tivemos um encontro com Cristo Jesus, fomos e obtivemos a nossa salvação através disso. Deus nos purificou de nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida eterna, perdoou os nossos pecados e nos deu novidade de vida. E assim que Ele nos deu novidade de vida, Ele também deu para cada um de nós um ministério, uma missão, uma tarefa, algo especial para fazer para a glória do nome dEle. Mas tem que ser feito debaixo da unção do Espírito Santo. Tem que ser feito com a direção do Espírito Santo. Não pode ser feita a revelia, ainda que você saiba fazer todo o processo do ministério que Deus te deu. Falando rasgado, ainda que você cante tão esplendidamente, tão afinadamente, você tem que depender da unção do Espírito Santo e da direção do Espírito Santo para fazer isso. Mesmo que você entenda a Bíblia de capa a capa, coisa que é difícil de acreditar.
Ninguém entende a Bíblia por completo, muito menos eu, muitíssimo menos eu. Todo dia nos aprendemos algo da palavra de Deus. Mas mesmo que eu conhecesse toda a Bíblia de capa a capa, eu tinha que ser dependente da unção do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, para poder explicar a palavra de Deus. Qualquer ministério que seja em organizar, seja em limpar, em higienizar, ensinar, cantar, louvor, evangelizar, dirigir, supervisionar, seja qual ministério que seja seu dentro da igreja, administrar, faça isso debaixo da unção e direção do Espírito Santo, querido, em nome de Jesus Cristo. Aí você vai perguntar, irmão Nilson, quais são os sinais que minha vida está debaixo da direção do Espírito Santo? Ou melhor dizendo, quais são os sinais que o meu ministério está debaixo da unção do Espírito Santo? Está espelhado aqui em Lucas capítulo 4, no ministério de Jesus. O ministério de Jesus nos espelha como é uma vida, um ministério dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá ver? Versículo 18. Uma vida e um ministério dirigido pelo Espírito Santo de Deus se preocupa em evangelizar. Ele limpa a igreja pensando nas pessoas que vão estar na igreja para aceitar Jesus. Ele administra a igreja pensando nas pessoas que vão se beneficiar com a administração dele na igreja para aceitar Jesus. Ele louva, tentando levar as pessoas para que Jesus, ele prega, falando para as pessoas aceitar Jesus. Tudo o que ele faz é para evangelizar. Olha só o versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, pois que me ungiu para evangelizar, aleluia. Me ungiu para evangelizar os pobres. Glória ao nome do Senhor. É o primeiro sinal que seu ministério está debaixo da direção e unção do Espírito Santo, quando você se preocupa em menos aparecer e mais evangelizar, falar de Jesus Cristo às pessoas. Aleluias. Quem é este pobre do versículo 18, querido? Quem é esse pobre do versículo 18? Não são as pessoas que não têm dinheiro, não são as pessoas que não têm condição social, não são as pessoas que não têm casa própria, bom emprego e depende da assistência do governo, não. Os pobres dessa passagem, querido, é qualquer pessoa, seja rico ou pobre, que percebeu que precisa de Deus, que percebeu que tem a sua destituição espiritual, que a sua falência moral, percebeu que ele não tem, que ele se esvaziou de todos os seus recursos e que ele precisa de Deus, ele precisa se encontrar com Cristo. Esse sim é um pobre. Por isso que lá em Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é aquela pessoa que tem baixa renda de modo algum, é aquele rico, é aquele milionário que bate no peito e fala, Senhor, eu sou um miserável pecador, sê propício a mim, tem misericórdia de mim. Esse rico é mais pobre do que muito pobre e orgulhoso que tem por aí, querido. Aleluias. Esses são os alvos do evangelismo de Jesus Cristo. E se você tem um ministério, esses têm que ser o alvo do seu evangelismo. Evangelizar os pobres, louvado seja o nome do Senhor. Declarar para eles a notícia boa. Qual é a notícia boa? Deus salva o mundo através de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Evangelizar é o primeiro sinal que seu ministério está debaixo da unção e direção do Espírito Santo. Amém? Aleluias. Tem outro sinal, irmão Nilson? Tem. Cura. O seu ministério tem que ser voltado para curar pessoas e não para machucar pessoas. Olha o versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Quem são os contritos de coração? Contrito de coração é o coração quebrantado, é um coração muito entristecido, e notadamente aqui nesta passagem é uma pessoa que tem um coração triste porque percebeu que a sua vida já foi destruída pelo pecado ou está sendo destruída pelo pecado, que a sua vida não tem mais sabor, não tem mais alegria sem a presença de Deus. A pessoa que tem tudo de bom, de melhor na terra e ao mesmo tempo é infeliz, sente um oco dentro do coração, um vazio, sente um vácuo dentro do coração dele.
e não se encontra em nada, e nada mais tem sabor, é um contrito de coração, dá uma tristeza que ele não sabe explicar o que é, e a explicação é falta de Jesus Cristo, e nós temos uma palavra que cura isso, uma palavra que cura isso, é a palavra do Novo Testamento, é a anunciação das boas novas. O seu ministério é direcionado pelo Espírito Santo, e está debaixo da unção do Espírito Santo, quando a sua palavra cura os contritos de coração, quando a sua palavra cura as dores da alma da pessoa, quando a pessoa está com o coração doído por dor, desespero, por luto, por perca, por problemas psicológicos, problemas emocionais, sentimentais, você tem uma palavra que traz cura, então seu ministério está direcionado e dirigido pelo Espírito Santo. Se você tem uma palavra de condenação, o seu ministério está sendo dirigido pela carne e pela sua religião, não pelo Espírito Santo bondoso e amoroso de Deus. Aleluia. Porque os fariseus tinham o ministério deles, e o ministério deles era de acusação, de aparência falsa, que deixava as pessoas mais filhos do inferno do que filhos dos céus, e nós não podemos nunca sermos iguais a eles, pessoas que tinham a cabeça cheia das Sagradas Escrituras e o coração vazio delas. Não, o seu coração tem que ser cheio da palavra de Deus, em unção, e a direção do Espírito Santo tem que estar na sua vida, para que seu ministério possa produzir cura na vida das pessoas, não acusação, cura. Amém? O terceiro sinal de que seu ministério está debaixo da unção e direção do Espírito Santo é libertar. Está aqui no versículo 19. A proclamar liberdade aos cativos. Pregar liberdade aos cativos. Esta é a pregação de quem tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo, um ministério dirigido pelo Espírito Santo. Anuncie que Jesus liberta. Você pode fazer isso de boca fechada. Monilson, como é que eu posso fazer isso? Como posso pregar de boca fechada? Simples. Seu testemunho de liberto. O seu testemunho de liberto prega. Amém? A sua vida já liberta, andando por aí, no seu serviço, na sua escola, na sua vizinhança. É uma pregação silenciosa, que as pessoas estão lendo o seu viver. Mas também você pode falar com a boca, você pode também falar com a sua voz. Jesus Cristo ainda liberta o homem que está cativo, no vício, na droga, aleluia, no pecado, numa situação difícil. Jesus ainda tem poder para libertar. Jesus não mudou e nunca mudará, aleluia. Ele ainda liberta, ele ainda liberta. Amém? Pregue que Deus vai livrar. Deus tem poder para livrar aqueles que Satanás capturou, aqueles que os vícios capturou, aqueles que o pecado enclausurou, deixou amarrado. Jesus quebra correntes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías diz uma passagem que a unção quebrará o jugo. A unção quebrará o jugo. A unção quebra, liberta aquilo que está te prendendo. Amém? A unção de Deus. Versículo 19, o quarto sinal de que seu ministério está sendo guiado, dirigido pelo Espírito Santo, está debaixo da unção do Espírito Santo. Você faz a pessoa enxergar. Versículo 19. Restauração da vista aos cegos. Restauração das vistas aos cegos está referindo-se à cegueira física e à cegueira espiritual. Jesus curou o cego fisicamente, mas muitos que eram espiritualmente cegos passaram a enxergar depois que tiveram contato com Jesus. Permita que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, faça isso também na sua vida. Te use como instrumento de dar vista às pessoas que estão cegas. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou os homens. O Deus desses séculos, que é Satanás, cegou os homens. Eita Deus! Nós estamos andando na rua e temos muito cuidado quando tem uma pessoa com o aspecto de ser um deficiente visual, normalmente com uma bengala na mão, com cores diferentes, para sinalizar qual o grau de deficiência visual que ele tem, e temos todo o cuidado para amparar essa pessoa, para guiar essa pessoa a atravessar a rua, por exemplo, ou a chegar no local que ela precisa, para que não se acidente, tendo todo o cuidado de um cego, aquele que é deficiente visual mesmo, fisicamente falando. Com esse mesmo cuidado você tem que ter com as pessoas que estão ao seu redor, porque elas são cegas espiritualmente, esperando alguém pegar pela mão, guiar elas até a luz, até um lugar seguro, um lugar onde ela não vai mais se machucar, onde ela vai estar protegida, e esse lugar tem nome, e é uma pessoa, o nome é Jesus Cristo, e é a pessoa do meu Senhor e Salvador. Oh glória! Oh glória!
pessoas estão cegas, estão esperando alguém, um filho de Deus, uma filha de Deus, pegá-las pela mão e levarem até Jesus Cristo e fazê-las enxergar a salvação, enxergar o amor, enxergar o perdão, enxergar misericórdia, enxergar bondade que está em Cristo Jesus. Aleluia! Se o seu ministério não está fazendo isso, não está debaixo da unção de Deus, ainda que você tenha título de teologia, ainda que você tenha uma igreja numerosa, você precisa levar as pessoas até Cristo Jesus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Quinto sinal que seu ministério está debaixo da unção de Deus, versículo 19 ainda. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A pôr em liberdade os oprimidos. Jesus Cristo ainda liberta. Mas aqui nesse sentido aqui desse versículo, os oprimidos aqui são as pessoas que não estão recebendo uma justiça, que estão sendo abusadas, que o seu direito está sendo tirado delas. Aqui é opressão social, os oprimidos sociais. O Senhor tem uma preocupação também com a vida social das pessoas, com os mais pobres da terra, o menos favorecido. E se o seu ministério não consegue ajudar o mais pobre da terra, se você não tem interesse em ajudar aqueles que são oprimidos pelo sistema, meu amigo, seu ministério não está debaixo da direção e nem da unção do Espírito Santo, não. Você precisa ajudar fisicamente, porque se você entrar na casa do irmão ou da irmã e ver eles necessitados de um alimento, e você só fazer uma oração e ir embora, e não prover a necessidade dela, a sua oração não valeu nada. Você precisa ajudar essa pessoa que está padecendo necessidade. O órfão, a viúva, o pobre dessa terra, o doente, o menos favorecido, precisa do seu socorro. O seu ministério tem que ter isso na sua vida, seja lá qual for o seu ministério. Para estar debaixo da unção e direção do Espírito Santo de Deus, tem que se preocupar com isso. Amém. Versículo 19 ainda. E anunciar o ano aceitável do Senhor. O sexto aspecto que seu ministério está debaixo da unção e direção do Espírito Santo de Deus é aceitar Jesus. Fazem lindas e maravilhosas pregações. Termina a pregação, ninguém convida a pessoa para aceitar Jesus. Faz um grande evento na igreja, junta um grande povo na igreja, termina aquele evento, ninguém aceita, ninguém convida para aceitar Jesus. O seu ministério tem que ter um objetivo, o objetivo é levar as pessoas até Jesus. E esse é o sexto aspecto, de que seu ministério está sendo dirigido pelo Espírito Santo, está debaixo da unção do Espírito Santo. As pessoas estão aceitando Jesus, tendo contato com você, ou estão se afastando de Jesus por causa sua. Por sua causa. Querido, o seu ministério debaixo da unção do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele é canalizado para isso. O ápice do seu ministério, o ponto maior do seu ministério, é as pessoas terem encontro com Cristo Jesus. Para isso Deus tem um ministério. Amém? Versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos em Jesus, olhando atentamente para Jesus, para saber o que Jesus ia falar. E o que Jesus falou a partir desse versículo nos ensina algumas coisas também. E esse é o nosso terceiro tópico da lição. E a terceira instrução do ensino que nós conseguimos extrair aqui de Lucas capítulo 4. Aguarde reações diferentes ao seu ministério. Jesus teve uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, estava debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Jesus teve um ministério dirigido e debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Mas ele teve reações diferentes ao ministério dele. E você também vai ter reações diferentes do ministério dele. Aliás, você vai ter também reações diferentes do seu ministério, melhor dizendo. Aguarde reações diferentes ao seu ministério. A primeira reação é a aceitação e apoio. Uma boa parte dos irmãos, ou até mesmo das pessoas que você tem contato que vai fazer parte do seu ministério, aceita e apoia o seu ministério. Uma boa parte. Versículo 22. E todos lhe davam testemunho. Todos lhe davam testemunho.
e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Alguns vão te apoiar. Alguns vão testemunhar de você. Alguns vão perceber que palavras de graça saem da sua boca, que atitude de graça sai do seu dia a dia. Alguns vão perceber que a sua intenção para com o próximo é boa, é genuinamente boa e tem interesse genuíno no bem-estar do próximo. Muita gente vai perceber isso. Muita gente vai te agradecer a ajuda que você deu, o consolo, o amparo que você deu. Muita gente vai perceber isso. Pessoas que vão incentivar você a continuar no ministério, com palavras, com gestos, com atitudes, que vai sinalizar que estão apoiando você, que estão recebendo bem o seu ministério. Essa é a primeira reação, mas não é a única. Outros vai duvidar da sua capacidade. Ainda no versículo 22, no finalzinho do versículo 22, diz assim, ó: não é este o filho de José? José era carpinteiro, Jesus também. Não é este filho de José? Se fosse nos dias de hoje, eles falariam assim: oxe, como ele está pregando tão bem se ele é carpinteiro? Se ele é filho de José? Se ele não estudou com o rabi da época? Se ele não foi criado aos pés, por exemplo, de Gamaliel ou de Eliel, que eram os rabinos da época? É este filho de José? Versículo 23. E ele lhes disse: sem dúvida me direis desse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então, entre o versículo 13 e 14, tem tudo que aconteceu em Cafarnaum, que eu já falei no início da lição. De João capítulo 1 até o capítulo 5, aconteceu entre os versículos 13 e 14 de Lucas 4. Mas as pessoas vão duvidar. Ah, você é realmente o profeta, Jesus? Então, nós estamos ouvindo que o Senhor fez muito milagre lá em Cafarnaum. Faz um aqui para a gente ver. Faz um sinal. Algumas pessoas vão duvidar do seu ministério. Algumas pessoas vão duvidar da sua capacidade de estar no ministério. Muitas pessoas não vão acreditar em você. Eu posso te falar? Para a tristeza do nosso coração, alguns são até nossos familiares. Alguns são até nossos familiares. Os irmãos de Jesus certa vez falaram assim para Jesus: sobe lá até a festa e faz milagres para que a gente possamos crer também em ti. Porque enquanto estava em vida humana aqui na terra, nenhum dos irmãos de Jesus acreditaram nele. Só depois que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos é que os irmãos de Jesus se converteram. Terceira reação que as pessoas vão ter do seu ministério: rejeição. Rejeição contra a mensagem de Deus. Não é mais sobre sua pessoa. Na segunda reação, era a sua pessoa que estava sendo rejeitada. Aqui nessa terceira reação, é a mensagem da palavra de Deus que está sendo rejeitada. Versículo 24. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. A mensagem de Deus também ela é rejeitada pelos homens. No seu ministério você tem que aguardar isso. Apoio, em primeiro lugar, você vai ter pessoas que vão te apoiar e vai aceitar seu ministério. Segundo lugar, pessoas que vão duvidar da sua capacidade. E às vezes, até mesmo das tuas intenções. Terceiro lugar, rejeição contra a mensagem da palavra de Deus. Muitas pessoas vão rejeitar a palavra de Deus. Israel estava passando por um momento muito duro no tempo de Jesus. Uma prova de fé muito forte. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus e até mesmo o povo tinha perdido a fé genuína. Eles trocavam por rituais religiosos a prática da fé genuína. Jesus avisou esse povo que fazia muito tempo que eles estavam rejeitando a mensagem de Deus. Eles estavam rejeitando a mensagem de Deus e não era de hoje. Olha como Jesus tentou fazer enxergar.
Versículo 25. Desde o tempo de Elias. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Jesus falou, jogou no rosto dos fariseus: olha, vocês estão rejeitando a mensagem de Deus e faz tempo isso. Lembra do tempo de Elias? Lembramos. Não tinha muita viúva naquele tempo? Tinha. Em Israel não tinha viúva? Tinha. Mas Deus mandou Elias, uma viúva de outra nação, de outro povo, porque vocês rejeitaram a mensagem da palavra de Deus. Versículo 27. Desde o tempo de Eliseu. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E é como Jesus falasse assim para eles: no tempo do profeta Eliseu não tinha leprosos, não em Israel? Tinha, Senhor. Porque só Naamã, o sírio, pessoa de outra nação, de outra religião, que foi curada. Porque vocês estão rejeitando a palavra de Deus. Queridos, a quarta reação do ministério é perseguição. É perseguição. Aguarde perseguição. E dentro dessa perseguição vai ser várias coisas incluídas aí dentro disso: injúria, difamação, calúnia, você ser mal falado por estar fazendo obra de Deus. Você vai receber perseguição no seu ministério. Aliás, a Bíblia fala que diz assim, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. E também lá em Mateus, Jesus falou que nós seríamos perseguidos por todos. E algumas vezes, até mesmo odiados. Aguarde perseguição no seu ministério. Seu ministério não vai ser um mar de rosas, de modo nenhum. Vai ser uma estrada onde o nome do Senhor será glorificado. Você pode até passar por perseguição, mas o Senhor te dará a vitória no final. Amém? Versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Versículo 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem, para jogar Jesus ribanceira abaixo. Ribanceira abaixo. Mas olha o versículo 30. Ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Passou no meio daquela turba enfurecida, ninguém conseguiu pegar ele por um ato milagroso de Deus e se retirou deles. Você vai passar perseguição, mas Deus vai te livrar. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, muito obrigado aí pela atenção, por ter acompanhado essa aula até esse momento. Já convido você a participar da nossa próxima escola dominical, que, querendo Deus, vai acontecer às 9h30 da manhã do próximo domingo. E, querendo Deus, nós vamos estar novamente reunidos para estudar mais uma porção dos ensinos de Jesus, dos discursos de Jesus. Um abraço para o irmão Ricardo Iderrara. Glória a Deus. Obrigado por estar nos acompanhando. A Thaísa, paz do Senhor, Thaísa. Deus te abençoe. Vamos ver mais quem entrou aqui. Lucas, paz do Senhor, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Ronaldo Gonçalves, a paz do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe e te dê um bom domingo. Convido você a fechar seus olhos agora e inclinar sua cabeça. Se você quiser aceitar Jesus, da sua vida, eu vou fazer uma oração. Se a palavra de Deus tocou seu coração em algum momento durante a explanação aqui da escola dominical e você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria de te ajudar. Eu vou fazer uma oração e vou convidar você a repetir essa oração breve e curta. Você repetindo essa oração, você está sinalizando para Deus que você quer Ele a partir de hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso então. Feche seus olhos, incline a sua cabeça e você que quer aceitar Jesus, ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me, Senhor, retira de mim
o que não te agrada. Escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida eterna, pois nesse momento eu aceito agora teu Filho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pai de amor, em nome de Jesus, eu renuncio agora a toda obra e envolvimento que tive com as trevas. Pai, em nome de Jesus, enche-me do teu Santo Espírito e me ajuda a fazer tua vontade a partir de agora. Muito obrigado. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E se você fez esta oração com sinceridade de coração, o teu nome agora acabou de ser escrito no livro da vida. E a partir de hoje o Espírito Santo de Deus vai te direcionar. E a primeira direção que o Espírito Santo vai te dar é uma boa igreja para você frequentar. Você crescer, você ser cuidado pela vida dos outros irmãos, você conhecer mais esse Deus maravilhoso que salvou a cada um de nós. Amém? Irmandade, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o domingo de cada um de vocês e que o lar de vocês sejam cheios de graça e misericórdia do Senhor. Amém? Até mais. Até o próximo domingo. Em nome de Jesus. Glória a Deus.